vamos prosseguir agora com a nossa palestra, que hoje sou eu que vou estar trazendo reflexões para nós todos como seres imortais, abordando o tema identidade cósmica. Poderemos começar a pensar qual é a nossa identidade até aqui. Nós sabemos qual é a nossa identidade individual, como ser único dentro do universo, com experiências seculares e milenares, já nos conhecemos? E o que será que vamos estar trazendo, o que desperta em nós no que o tema que trazemos aqui, identidade cósmica? O que será que vamos estar falando? Tenho para mim que vamos estar trazendo uns pontos de reflexão que vão nos ajudar a desenvolver nossa própria identidade cósmica. Talvez não sabemos agora, nós vamos saber um pouquinho no final com as reflexões e também as referências que nos facilitam maiores estudos depois, porque o tempo é bastante limitado, né? Então vamos prosseguir. Começando com o pensamento que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, onde é que aprendemos. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Identidade cósmica desde o início vai nos ajudar a compreender melhor a nossa própria natureza divina dentro do caminho evolutivo e o que é necessário para que nós vamos desenvolvendo esse referencial interior que, em síntese, vai falar bastante da nossa necessidade e aprendizagem quanto ao desenvolvimento do alto amor. Chamamos de atitude amorosa o tratamento benevolente com o nosso íntimo através da criação de um relacionamento pacífico com as imperfeições. Desenvolver habilidades benevolentes para consigo é a base da vida saudável e o ponto de partida para o crescimento em harmonia. Como estamos nós? Estamos desenvolvendo essas habilidades benevolentes para que nós vamos desenvolvendo o nosso interrelacionamento dentro do acolhimento que é necessário fazer. Já estamos desenvolvendo isso, porque quando diz é a base da vida saudável, nós todos somos criaturas divinas, criadas por Deus, simples e ignorantes, e estivemos fazendo uso do nosso livre-arbítrio até aqui. Muitas vezes, quando começa o despertar da consciência, nós às vezes não preparados moralmente ou emocionalmente, podemos estar reforçando paradigmas de desamor em nós pelo auto-julgamento negativo ou pela crítica, enquanto que a proposta para o desenvolvimento da identidade cósmica, seguindo o roteiro de Jesus, nos incita às reflexões para que nós façamos um movimento diferenciado. Mesmo que identificamos esses paradigmas, eles não servem mais. Nós já podemos fazer diferente, né? Amar a si mesmo é o cerne da proposta educativa do ser na fieira das reencarnações. O objetivo principal para nós reencarnarmos sempre foi e continua sendo a aprendizagem do amor. O aprendizado do auto-amor tem como requisito essencial a descoberta de nossa identidade cósmica, ou seja, a realidade do que somos na obra incomensurável do Pai, nossa singularidade. A singularidade é a marca de Deus que define nossa história real no trajeto da evolução. É como o Pai nos conclama ser na sua criação. Veja que interessante. A identidade cósmica, a realidade que somos na obra incomensurável do Pai. Nós nos lembramos diariamente para refletir sobre a nossa importância na criação, no universo. Às vezes podemos estar tão automatizados nos nossos quereres menores, corriqueiros, e nos esquecemos de refletir em maior profundidade para perceber que nós somos seres únicos, singulares, e temos o nosso lugar único dentro do, vamos colocar, do coração de Deus, do Pai que é de amor, que nos sustenta e continua sustentando a todos nós. Muito importante lembrarmos que dentro dessa forma única, singular, nós trazemos a marca de Deus em nosso ser, para que nós possamos ir mais de encontro a nós, é o que estamos fazendo, e quando fazemos, nós vamos despertando mais essa marca
de Deus em nós, perante o contato gradual com o cultivo das virtudes, que são as sementes divinas que trazemos na consciência. Importante frisar que a singularidade é o conjunto de caracteres morais e espirituais peculiares à criatura única que somos. Nela se incluem também as mazelas, cujos princípios foram colocados no homem para o bem, conforme acentuam os sábios orientadores da codificação. Então, neste quadro, é importante perceber, dentro do convite que nós constantemente somos lembrados, para nos perceber e perceber as nossas imperfeições, os nossos chados e também os valores adquiridos. E não mais nos punir, nos condenar, nos julgar, nos denegrir, quando identificamos as nossas limitações. Compreender que somos criaturas divinas, emergindo do primitivismo e ainda muito erramos. Mas que agora, aqui no presente para nós encarnados, ou mesmo aqueles que estão desencarnados, sempre o momento presente é o melhor de todas as eras. Então podemos escolher a reintegrar os diferentes valores que nós trazemos, sem necessidade de nos denegrir ou sem necessidade de nos culpar diante do que nós nos permitimos até aqui, mas atendendo à proposta do alto amor, que possamos investir em nós e perceber que inclusive as imperfeições, elas são sementes de crescimento, elas são potencialidades que estão escondidas, não necessárias de serem rejeitadas ou condenadas essas partes, mas sim o alto amor que objetiva o acolhimento dessa parte nossa interior que precisa da atenção amorosa. Quando rejeitamos alguns aspectos dessa identidade exclusiva como seres únicos, nasce o conflito que é a tormenta interior da alma convocada a transformar para melhor sua condição individual. Então nós vamos aprendendo, conquistando a identidade cósmica, nós ainda mais imperfeitos do que perfeitos, na medida que a consciência começa a dilatar, vai também emergir os conflitos. Razão pela qual muitos de nós já falamos no passado, nossa, eu estava melhor antes do que eu estou agora no Espiritismo, porque é tanta coisa que emerge, né? Mas é justamente isso, porque a aproximação de nós ocorre pela tomada de consciência. Então vamos perceber o que estava inconsciente até lá. Mas vital lembrar que os conflitos são sinalizadores da nossa sabedoria profunda, nos dando um feedback onde é que nós estamos, para que nós vamos não nos punir, não nos culpar, mas transcender, reintegrar valores, paradigmas, comportamentos. Não se trata de viver o individualismo ou personalismo, mas aprender a ser, permitindo a expressão de suas características divinas latentes e de suas sombras sem as máscaras sociais. Individuação vem do latim indivíduos, cujo sentido é indivíduo, inteiro. Então, obviamente que a proposta de auto-amor, de desenvolvimento deste quadro de identidade exclusiva, da forma singular nossa, jamais segue uma metodologia personalista ou egocêntrica ou individualista. Muito pelo contrário, na medida que nós vamos fazendo o cultivo do auto-amor dentro desse movimento de maior conexão com o sagrado em nós, nós vamos nos libertando dos mecanismos individualistas e personalistas, porque são esses que são os fatores inibidores da geração dos valores reais do indivíduo. E, na medida que vamos reintegrando, nós nos tornamos mais centrados, mais inteiros. Inteiros quer dizer que vão haver menos e menos partes nossas que nós ignoramos ou rejeitamos ou não aceitamos. Vai ter mais partes que vão fazer parte do nosso movimento de autoacolhimento com sinceridade e esforços constantes de transcendê-los. E com isso existe maior centralidade, maior segurança no ser espiritual que somos. O progresso pessoal de cada um de nós é a arte de saber integrar os fragmentos da vida íntima, harmonizando-os para que reflitem as leis naturais de cooperação, trabalho e liberdade. Não existe desenvolvimento da nossa singularidade, da nossa expressão única na criação, sem que nós vamos progredindo a nossa consciência. E é claro, o progresso só é possível, só é decorrente
quando todos nós vamos almejar, cultivar, desenvolver as próprias leis naturais, que são as leis de Deus, favorecendo que nós nos libertamos do nosso egocentrismo e, como fator natural decorrente do desenvolvimento amoroso conosco, vamos ser seres mais cooperativos no universo, onde quer que Deus de amor nos situa para esse movimento ascensional. E mais vamos estar nos colocando à disposição para servir, não mais a nós egoisticamente, mas ao todo. E quanto mais o espírito evolui, menos ele está voltado nos seus interesses pequenos, mais ele se abre para o todo e maior liberdade. A liberdade aqui jamais quer dizer a irresponsabilidade ou a libertinagem. Aqui de novo, o progresso pessoal vai trazendo a responsabilidade para a consciência, onde que nós vamos fazer uso do livre-arbítrio cada vez mais condizente com as leis de Deus, desenvolvendo em nós a liberdade real, esta que favorece a construção interior dos valores de Deus. Verdadeiramente livre é aquele que condiciona o seu sentir, pensar e agir em concordância com as leis de Deus. Quando fugimos, nós não somos livres. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Nós que somos seres imortais, transitando temporariamente de novo pelo planeta Terra, pela escola Terra, de novo porque já estivemos aqui muitas outras vezes. Então, dentro desse olhar de ampliação da consciência, sabendo que nós retornamos para progredir, para transcender comportamentos, ideias, desejos, vontades, paradigmas velhos, então claro que aqui nós estamos sendo convidados ou nos elegemos para vivenciar, movimentar a porta estreita. Então as facilidades não condizem, porque elas falam muito dessa visão reducionista da vida e de muita inconsciência na humanidade. Nós já estamos num patamar de consciência, onde nós já entendemos mais da onde que viemos, por que estamos aqui na Terra, para onde iremos e como queremos estar conosco depois. Vai depender como nós nos escolhemos aqui. E Emmanuel prossegue: em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logo de aventureiros inconscientes. Vital desenvolver a vigilância. Vital estarmos despertos, lúcidos, para que nós mesmos conduzimos o nosso destino, sem nos deixar influenciar por encarnados ou desencarnados, desviando-nos da meta novamente, porque se nós permitimos, é com o nosso consentimento. A proposta é que nós estejamos lúcidos para prosseguir desta vez, fiéis à nossa própria proposta reencarnatória. É que ainda não aprenderem a lição viva do trabalho próprio, a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Nós já sabemos que atividade particular eu, como filho de Deus, vim desenvolver na sua obra, da sua criação aqui na Terra? Eu já sei. Eu estou buscando saber. Melhor dizendo, eu tenho interesse de saber. Ou nem interesse, não quero saber, porque de repente lá vai, vou saber, eu tenho que mudar toda a minha estrutura, né? Então, são perguntas fundamentais para a nossa conquista da identidade cósmica. Somente vibrando na frequência do amor, esse movimento educativo da alma planifica-se sem angústia e o martírio. Se nós estamos angustiados, sentindo-nos martirizados, a cruz é pesada, me sinto sufocada, é porque nós ainda estamos muito tímidos na movimentação do amor através da ação em movimento que sintetiza o amor. Quando nós começamos a vivenciar mais o amor em nós e através de nós, que é o movimento consciencial da doação para a vida, nós vamos percebendo, dentro desse descobrimento interior, que as experiências são transitórias, já tudo passou. O importante é que estejamos participando ativamente nesse movimento, atendendo o convite de crescer. A convivência compassiva com a nossa sombra só será possível com a aceitação da nossa identidade cósmica. O que aprendemos aqui? Enquanto eu não me perceber como filha de Deus, criada com amor e para amar, assim que as sombras emergem entre a culpa, a condenação e o julgamento, perco meu tempo, minha energia vital,
para me elaborar diferente, contagiando-me, contaminando-me e o meio onde que estamos. Quando retornamos à Terra com o comprometimento de sermos agentes da luz e do amor, começando em nós para favorecer a implantação da grande verdade aqui na Terra, de tantos seres em evolução, nós partícipes, para gerar paradigmas diferenciados que condizem cada vez mais com as leis divinas. Aceitar os nossos sentimentos, desejos, ações, impulsos e pensamentos faz parte do desenvolvimento da nossa identidade cósmica. Aceitar é entrar em contato sem reprimir, criar uma conexão sem julgamento e condenação. Aceitação não significa acomodação ou adesão passiva, como vimos com Emmanuel antes. Isso não quer dizer que eu vou ficar numa lábia de desculpismo infantilizado, justificando minhas limitações. Isso quer dizer que vamos abraçar-nos, acolhermos-nos responsavelmente e perceber que dentro deste movimento nós vamos acionando as verdadeiras forças espirituais que nós trazemos. Aceitação não significa acomodação ou adesão passiva, mas entender, investigar e redirecionar esse patrimônio sem rigidez e desamor. Redirecionar. Percebemos, seja lá o que for, não vamos validar. Vamos redirecionar, acionando o nosso campo mental com conhecimento novo que já chegou a nós e conduzindo-nos pelo movimento da atitude com caminhos, com experiências diferenciadas. É cuidar bem de si mesmo com ternura e respeito ao patrimônio adquirido, incluindo os maus pendores. A aceitação é a maneira carinhosa de tratar nossa intimidade sem rivalidade, para não brigarmos conosco interiormente, porque essa briga já vem de referências de pressão, de rigidez, e aí de novo nós vamos perdendo tempo nesse conflito interior. Agora, quando diz aqui, cuidar bem de si mesmo com ternura. Ainda lembramos o primeiro slide que apresentamos, falando do Evangelho, que é necessário que nós aprendemos nos amar, para amar o nosso irmão em humanidade. Então, para aprender a nos amar, aceitando os limites, entendendo que qualquer limite nosso, ele está escondendo uma potencialidade que ainda não acionamos. Sentimentos, desejos. É normal nesse estágio evolutivo que vamos ter certos desejos de outrora, que somos seres em evolução. Mas validá-los, aí já vai ser diferente. Então, vital que refletimos quais são meus sentimentos, desejos, impulsos, pensamentos predominantes. Porque quando estudamos a questão da obsessão, nós aprendemos que os próprios obsessores nos ensinam como é que eles nos trabalham conosco, descobrindo qual é nosso desejo principal, essencial. Todos nós temos. Nós já sabemos qual é o nosso, porque é ali que eles começam a ativar e trabalhar. Qual é meu desejo mais forte em mim? Estou falando de aspectos limitados, negativos, ações. Então, identificar, aceitar, que nunca quer dizer validar, para modificar. Aceitar ser confundido com passividade e irresponsabilidade. O conceito é exatamente o inverso, pois quando eu aceito as coisas como são, resgato minha força e poder transformador. Então, quando nos aceitamos como estamos, amorosamente, que é responsavelmente, e investimos para trabalhar a mudança, nós estamos conquistando a força interior. E não para permanecer na passividade ou na irresponsabilidade. Eu sou assim mesmo. Então, nós estamos sendo irresponsáveis conosco, gerando conflitos interiores. Se nós não nos aceitamos, magoamos a nós mesmos. Por isso, o auto-amor é também auto-perdão. Perdoar é ter uma atitude de compaixão que nos distancia dos julgamentos e críticas severas e inflexíveis. Magoamos a nós mesmos. Vejamos o que nós fazemos às vezes, querendo nos auto-atropelar, quando isto não funciona. Então, a grande e profunda terapêutica é aprender a aceitar. Esse aceitar é mais fácil de nós falar do que vivenciar na nossa intimidade, quando nós vamos percebendo o que nós estamos ainda trazendo de um homem velho. Mas vale a pena fazer esforços
porque a aceitação destes quadros é um dos mecanismos, um dos meios, um dos estágios na conquista do auto-amor. Ninguém desenvolve auto-amor profundo sem fazer um movimento profundo de autoacolhimento das nossas potencialidades e das nossas viciações e limitações que estamos trazendo. Lembrando que a aceitação não quer dizer a validação. O remédio será aprender a amar a vida que temos, o que somos, o que detemos e viver um dia após o outro, cultivando na intimidade a certeza de que o percurso que fizemos deve ser visto como melhor e mais proveitoso às necessidades que carregamos. É a nossa marca personalizada na obra da criação pela qual devemos responder. Somos únicos, estamos imprinted no universo, mas que vamos em busca dessa questão de aliviar as tensões internas, de aliviar os eventuais conflitos que trazemos, para que nossa marca personalizada, que essa nossa marca única dentro da obra da criação, ela vai se lapidando, ela vai começando a trazer mais luz pelo polimento que nós vamos nos permitindo na consciência. Ilude-se a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra-terra, do ponto de vista material, para as apreciar com justeza, tenha-se ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma para ver com os olhos do espírito. Esse é um convite que o Evangelho faz a todos nós. É um exercício, uma conquista de alta avaliação, onde nós vamos nos ver, nos perceber além do corpo físico, começando já neste movimento de percepção como seres imortais que nós somos. Muitas vezes a partir dali nós já vamos percebendo ou interagindo conosco e com os outros diferentemente por essa percepção espiritual. Certamente as leis divinas a todo instante conspiram para que afinemos essa singularidade com a frequência de Deus. Todos nós podemos e estamos sendo convidados para no dia a dia ampliar, aprofundar a nossa afinidade dentro da frequência de Deus. Isto é, trabalhando a reestruturação mental e emocional, onde nós vamos, pela própria autoeducação, cultivar referenciais mentais e atitudinais mais condizentes com as leis de Deus, mais condizentes com o cultivo das virtudes. Isto, a nossa frequência energética vai mudando na medida que nós nos esforçarmos. A propósito do auto-amor, impele-nos, sobretudo, a conhecer nosso ritmo evolutivo, nossa capacidade pessoal de ajustarmos a essa melodia universal. Qual é meu ritmo individual no fluxo da vida, no caminhar evolutivo? Já conhecemos? Como ouvimos a palavra melodia universal? Estamos nos ajustando com essa melodia no dia a dia? A melodia é esse movimento de harmonia decorrente de cada consciência estar cada vez mais buscando o contato e aproximação da consciência divina. Ninguém consegue ultrapassar seus limites pessoais de uma hora para outra. Muito importante. O martírio representa alguém querendo dar além do que consegue, idealizando caminhos, cobrando de si o impossível. Uma postura de inaceitação de sua condição íntima, gerando insatisfações e desequilíbrios. Que isso então sintetiza quando nós estamos onde estamos e queremos estar em uma outra realidade. Gera conflitos e também evidencia a falta do auto-amor. Nós não podemos transgredir a nossa natureza. A nossa natureza necessita ser conquistada no dia a dia, pouco a pouco. Ninguém pode definir para nós o quanto ou como deveríamos. Podemos ouvir opiniões e conselhos, corretivos e advertências. Porém, o exercício do auto-amor nos ensinará a tirar de cada situação aquilo que de fato nos seja útil ao crescimento. Cada pessoa ou situação de nossas vidas é como cinzel que auxiliará a esculpir a obra incomparável da ascensão particular.
mas a tarefa intransferível de talhar é com cada um de nós, escultores da individuação. Assim estamos nós, através dos milênios, sempre recebendo informações, porque Deus sempre esteve presente no desenvolvimento da humanidade, tendo irmãos mais evoluídos do que nós mesmos, nos trazendo mensagens, orientações, e assim temos até hoje. Mas é necessário que cada um queira engajar-se consigo e tirar as lições da vida dentro de cada referência, de cada experiência que chega no nosso caminho. Todas elas objetivam o nosso crescimento. Por um longo tempo ainda exercitaremos este amor a nós mesmos, alfabetizando nossas habilidades emocionais. A primeira condição para nos engajarmos na lei do amor é essa caridade conosco, o encontro do céu divino, sem o qual ficaremos desnorteados no labirinto das experiências diárias. E à mercê de pessoas e fatos, adiando o instante celeste de sintonizar nossos passos com a paz interior. Claro que nós estamos todos em evolução, levará ainda muito tempo para que nós vamos. O importante é engajar-nos aqui, começar o processo e prosseguir, não parar, persistir. É no ser, no erro e acerto que nós vamos treinando-nos na conquista interior. O que resistirá à vontade de Deus? Nós encontramos no livro Sugestões Oportunas. Deus está imanente em nós. Não o sentimos até hoje porque estamos enquadrados nos muros do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do convencimento. O convencimento desse desculpismo que eventualmente nós estamos dando, certo de que somos maiores que Deus. Quando nós abrimos o nosso quadro interior com sinceridade, de que entrega e conexão com Deus, nós sabemos que com Ele, tudo nós somos capazes de atualizar, de mudar e de melhorar. Quem se ama, imuniza-se contra as mágoas, guarda a serenidade perante acusações, desapega-se da exterioridade como condição para o bem-estar, foca nas soluções e valores, cultiva indulgência com o semelhante, tem prazer de viver e colabora espontaneamente com o bem de todos e de tudo. Então, a mágoa, nós até hoje estudamos ressentimento, tudo isso são referências que emergem no nosso inconsciente, evidenciando até aqui o nosso pouco treino de auto-amor. E o treino do auto-amor, o desenvolvimento, faz com que nós vamos limpando o nosso psiquismo dessas referências tóxicas que trazemos. E vamos buscando mais soluções e valores, soluções para os nossos problemas espirituais que encontram em nós. Valores, referências das virtudes, que são os valores reais que vão propiciar este caminho ascensional. Se alguém te fala, ensina Emmanuel, em valor das facilidades, não acrediteis. É possível que o aventureiro esteja descendo. Mas quando te façam ver perspectivas consoladoras, através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Jesus é o nosso caminho. Não seguimos criaturas que nos conduzam pela porta larga. Nós somos e podemos estar iludidos, tanto quanto. Seguimos quem nos traz as referências de trilhar um caminho mais correto e um caminho da vida digna, como diz aqui, e ao mesmo tempo essas perspectivas consoladoras, como Emmanuel nos ensina, porque elas fazem nos alterar, mudar o nosso destino, mesmo que sejam desafiadoras. Submissão à vontade divina é uma sintonização com o Pai, mediante a qual passamos a querer ativamente o que Ele quer e repetir voluntariamente o que Ele diz. Esse é o quadro que nós estamos buscando desenvolver a nossa identidade cósmica, trabalhando a proximidade da nossa consciência com Deus. A submissão é um prosseguimento, uma extensão do cultivo da humildade, onde já não é mais o que eu quero, mas o que tu queres que eu faça. E nós vamos nos condicionar mais e mais nas nossas consciências, encontrando forças interiores para a entrega, para a renúncia do que é necessário viver para crescer. É a cristificação do homem velho, a crucificação das baixas vibrações,
para a ressurreição do novo homem. Deus é a energia cósmica universal e habita dentro de você e de tudo que existe nos universos infinitos, dando-lhes vida e força. Confie nessa força inesgotável que está dentro de você. Está falando para todos nós, para que nós vamos aproximando-nos de Deus. E para finalizar, mantenha sua mente ligada a ela, a fonte, a força inesgotável. E não mais se lamente do que lhe desagrada ou faz sofrer. Sorria diante das dificuldades e confia naquele que o fortalece e vivifica. Com Deus, tudo nós podemos. Sem Deus, ou distante de Deus, nós ainda somos muito vulneráveis para voltar para as tendências do homem velho. Que possamos todos nós nos sentirmos mais fortalecidos para buscar o contato com o divino em nós, conquistando os valores reais, nos fortalecendo espiritualmente e confiando na vida, independente das experiências transitórias que nós mesmos pedimos ou atraímos para crescer. Que assim, construindo a nossa consciência mais lúcida e vivendo com mais alegria dentro deste caminho como aprendizes que nós nos encontramos hoje e por longo tempo. Que Jesus nos abençoe a todos.